Após a chegada do chileno Galdames, Vasco encaminha nova contratação para o setor de meio-campo. A gente vai falar sobre essa situação, atualizar a situação envolvendo a chegada de novos reforços e iremos abordar aqui a situação da possível saída do Vegete. Ontem, mais um destino aí para o nosso Pirata. O pessoal falando que ele poderia parar no Galo. Isso mesmo. A gente vai explicar em que pé está aí a situação da renovação de contrato do Vegete com o Vasco da Gama e vamos falar sobre os preparativos. Afinal, amanhã tem campeonato à parte, um jogo aí que o Vasco disputa posição por G4 com o Flamengo do campeonato estadual e que o Vasco tem a obrigação de vencer para não mergulhar numa crise. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E nos acompanhem até o final para vocês entenderem a situação envolvendo os reforços, certo? Bem, meus amigos, o seguinte, hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo decisivo contra a equipe do Flamengo. É decisivo também para eles. Lá na Gávea é um clima de já ganhou, né? Mas o seguinte, o Vasco está encarando essa partida com muita seriedade. O Vasco dessa vez vai com o time titular, agora é para valer. A gente vai contar aí com os retornos importantes aí do Medel, do Piton. Vamos contar aí também com a titularidade do Payet e do Vegete para essa partida. E o Vasco que vai ter também à sua disposição o Jair, jogador que estava suspenso após ser expulso lá no jogo contra a equipe do Bangu. O jogo terá transmissão aí da Cazé TV pelo YouTube. Teremos também na TV fechada, você que gosta de uma imagem melhor, lá no Sport TV. E também teremos a transmissão na TV aberta do SBT. Perfeito? Então, essa situação aí envolvendo o jogo, né? A gente aguarda, né, a manifestação aí do Ramon Dias. Hoje a gente vai saber qual vai ser a equipe titular que vai a campo. Cuidado com o horário. Amanhã às 19 horas, certo? Amanhã que é a sexta rodada do Campeonato Carioca. Passa muito rápido. Bom, o seguinte, pessoal. Vasco tem que tomar cuidado com o lance da arbitragem. Ontem a Ferres foi e lavou as mãos nessa situação. Wagner do Nascimento Magalhães, aquele mesmo que não viu a cotovelada que deu no Capasso, foi o Vasco que escolheu. O Vasco manda um ofício lá para a Ferres, reclama do árbitro e escolhe o árbitro. Vai entender uma loucura dessa, o que acontece com a cabeça dessa empresa. Mas o seguinte, tá? A gente teve novidades aí envolvendo tanto o Vitor Luiz, o Kehler e o Galdames. Por quê? As documentações dos respectivos atletas já chegaram ao Vasco da Gama e o Vasco tende a registrá-los até a próxima terça-feira, certo? Então, os jogadores sendo aí simplesmente registrados até terça-feira. O Vasco quer contar com todos, tá? Até o dia 8 de fevereiro contra a equipe do Audax. O Ramon Dias, a tendência é que tenha todo mundo disponibilizado. Perfeito? O Adson também. Agora vamos falar aqui sobre a situação do Vegete, né? Porque todo dia dá um caminho diferente para o Vegete. O Vegete já foi parar já lá no Grêmio, o Vegete já foi parar no Boca, já foi parar no River, e agora estão colocando o Vegete lá no Atlético Mineiro.
Então, o que acontece? Né? A informação que a gente tem é que a negociação entre Vasco da Gama e Vegete, tá? Só falta a assinatura. Tá? O Vegete está muito bem encaminhado aí com o Vasco da Gama. O próprio empresário dele já disse que haverá a prorrogação do acerto. Então, a princípio, não é para a gente ficar se preocupando. O empresário já confirmou que a situação, a tratativa aí, só está faltando a formulação do contrato. Agora, a gente se questiona, né, por que é tanta demora aí nessa SAF aí do Vasco aí. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços. Por quê, meus amigos? A gente ontem teve o anúncio, né, do Galdames aí agora é reforço do Vasco, oficializado, e a gente tem mais um jogador acertando com o Vasco da Gama. E esse jogador que está acertando com o Vasco da Gama é o Alisson, né? O Ellison, lá do Atlético. As negociações estão muito próximas aí de um desfecho positivo, né? Dizem aí que é um desejo antigo do Josh Wand. Josh Wand que gosta de menino novinho, jogador aí de 26 anos, né? Natural aí de Minas Gerais. E mais um volante que o Vasco está trazendo. Então, assim, a gente não entende muito bem essa situação. Tá certo, vai chegar o rapaz, a gente vai torcer para dar certo, mas é o seguinte, é o tipo de contratação que o Vasco, como clube associativo, teria condição de fazer, tirar um jogador lá do poderoso Atlético. Então, não é ser chato, gente. Aqui a gente não está no mérito se o jogador é bom, se o jogador é ruim, mas, porra, tipo de contratação que não é prioridade hoje. O que o Vasco precisa é de um jogador. O Vasco já contratou aí o Sforza, certo, para volante, já contratou o nosso Galdames, mais um. E aí você acaba esquecendo das pontas. Das pontas. Enquanto isso, tem um jogador pedindo para vir jogar no Vasco da Gama. Tá dando tudo certo que o cara vir jogar no Vasco, o cara não acertou lá a contratação com o Final, né? E agora, para completar, o Luciano Rodrigues, a sensação aí, o Uruguai não está bem, mas a sensação do pré-olímpico, certo? Está aí, ó, pretendido pelo Vasco, Luciano Rodrigues passa a ser agenciado por empresa brasileira que cuida da carreira do João Vitor, né? O Vasco acabou de contratar o João Vitor aí por 32 milhões, né? A Talent Sports, né? Do Paulo Pitombeira. Porra, cara, o Vasco não chega, faz uma oferta, traz esse jogador que vai resolver o problema do ataque do Vasco, cara. É esse tipo de jogador que a gente quer para os gigantes da colina. Então, assim, o jogador está dando sopa aí no mercado. Poderia ser feita aí uma composição financeira. A 777 pegou 135 milhões e não dá para a gente aceitar que com 135 milhões de reais o jogador que chega aqui no Vasco é o Alisson. Gente, desculpa, não dá. Não, não é porque o Alisson é fraco, não. É até um jogador interessante, mas, pô, peraí. Então, a gente tem que reforçar o nosso time, pelo menos para 2 jogadores lá na frente, para a gente não passar vergonha, gente. Então, chega aí o Alisson, mas a gente fica aí, porra, chateado, porque o jogador que a gente quer, a 777, né, tá aí brincando de contratar, né, e não deixa o Alexandre Matos trabalhar. Isso que é o pior. Tamo junto, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!